No casamento da minha cunhada, minha sogra me acusou de ter roubado um colar de diamantes avaliado em R$ 50.000. Meu marido chamou a polícia para me prender. Quando as algemas estavam prestes a se fechar nos meus pulsos, a polícia encontrou o colar em posse da pessoa mais inesperada. Aquele dia era o casamento de Letícia, irmã do meu marido. O lugar era o grande salão de um hotel luxuoso no coração do bairro Jardins, em São Paulo. As lustres de cristal pendiam altas e sua luz se espalhava lançando reflexos como poeira dourada. A música da cerimônia era alta, misturada ao tilintar das taças. Risadas e conversas enchiam o ar. Todos pareciam belos e felizes. Só eu permanecia num canto com as mãos geladas e um nó no estômago como um mau presságio. Eu me chamo Lorena e estava casada havia 4 anos nessa família. Mas toda vez que havia uma reunião familiar, eu me sentia como uma estranha. Minha sogra se chama Mercedes, uma mulher de língua afiada como uma faca. Meu marido Bruno tinha uma aparência impecável, o protótipo de esposo modelo aos olhos de todos, mas em casa seu silêncio era cruel. E Letícia, a noiva, era tão doce e encantadora quanto mel, mas, como bem sabem, palavras doces nem sempre nascem do afeto, e sim da necessidade de que você ocupe o lugar que eles desejam. Desde a primeira hora da manhã, minha sogra tinha me ligado sem parar. Lorena, o que você faz aí parada? Venha atender os convidados e as mesas. Hoje é o dia da sua cunhada, e como cunhada dela, você não pode ficar tão distraída. Eu me aproximei forçando um sorriso para agradá-la. Aqui estou, mãe. Minha sogra me examinou dos pés à cabeça com um olhar tão escrutinador quanto o de quem inspeciona um tecido no mercado. Assim vestida está bom, mas lembre-se, hoje há muitos convidados importantes. Não faça nada que ponha em ridículo a nossa família. Eu a escutei e pensei, nossa família? De quem é essa família? E quem sou eu nela? Nessa frase já havia traçado uma linha divisória muito clara. Enquanto falava, um grupo de convidadas se aproximou e minha sogra mudou de tom no instante, sorrindo radiante, como se tivessem acabado de acender uma luz. Já chegaram. Venham, que vou mostrar uma coisa. Abriu uma pequena caixa de veludo. Quando a tampa se levantou, fiquei sem fôlego. Um colar de diamantes com uma pedra central tão grande que, sob a luz, parecia conter fogo no interior. Os diamantes menores ao redor brilhavam como gotas de orvalho. As pessoas começaram a sussurrar imediatamente. Meu Deus, isso deve ser caríssimo. Minha sogra levantou o queixo, exibindo com falsa modéstia. Bem, é um detalhe. Uns R$ 50.000 para que minha filha vá para o novo lar como merece. Não ia deixar que fosse menos que ninguém. Ao ouvir aquilo, senti um nó na garganta. Em 4 anos de casamento, nunca havia recebido dela um presente decente. No dia do meu casamento, Bruno estava ocupado e minha sogra disse que fizéssemos algo simples. Hoje, em compensação, parecia querer trazer toda a cidade para testemunhar sua generosidade com a filha. Letícia se aproximou correndo com os olhos brilhantes como uma criança com um doce. Mãe, é lindo. Claro que é lindo, por isso eu comprei. Você é minha filha. Letícia abraçou a mãe. Qualquer um que visse a cena pensaria que era o mais puro amor maternal. Eu, de fora, sentia o coração apertado de tristeza e cansaço. Nesse momento, Bruno também se aproximou, ajustou os punhos da camisa e me sussurrou ao ouvido como se me desse uma ordem. Hoje ajude a mamãe e não dê problemas. Olhei para Bruno querendo perguntar, você me considera sua esposa? Mas engoli as palavras. Depois de 4 anos, perguntar só me causaria mais dor. De repente minha sogra se virou para mim. Sua voz baixou de tom, mas qualquer um que estivesse perto podia ouvir perfeitamente. Lorena, afaste-se desse colar. É algo muito valioso e há muita gente. Se sumir, será um problema. Eu te aviso para depois não haver mal-entendidos. Fiquei gelada. Mal-entendidos. Isso significava que ela já havia me atribuído o papel de suspeita. Sim, mãe. Entendo. Letícia interveio imediatamente com sua voz melosa. Cunhada, não se aborreça. Mamãe só está preocupada. É um colar muito valioso. Soava como se estivesse me defendendo, mas na realidade estava jogando mais lenha na fogueira. Todos os convidados me olharam com outros olhos. Senti as orelhas queimando e apertei com tanta força a alça da minha bolsa que os dedos doeram. Tentei me afastar,
caminhar pelo corredor para tomar um pouco de ar, mas justo ao passar pela sala onde a noiva se arrumava, ouvi vozes de dentro. Letícia ria com sua dama de honra, uma moça chamada Bianca. A voz de Bianca soava desdenhosa. Você se refere a Lorena? É boa demais, tão boa que manipulam como querem. Letícia respondeu, parece mole, mas é fria. Sendo boa, é mais fácil viver nesta casa. Eu estava do lado de fora com a mão na maçaneta da porta, tremendo. Queria entrar e perguntar de quem falavam, mas me contive. Disse a mim mesma que hoje era o casamento de Letícia. Esperei um pouco mais, só um pouco mais, e voltei ao salão. A cerimônia havia terminado. Os convidados se sentaram às mesas e começaram a servir a comida. Minha sogra, com um vestido vermelho, passeava pelo salão como uma anfitriã perfeita. Ao passar por mim, me chamou bruscamente. Lorena, venha aqui. Eu me levantei. Sim, mãe. Você me chamava? Minha sogra me levou a um canto mais discreto onde havia menos gente. Abriu a bolsa, tirou a caixa de veludo e a enfiou na minha mão como se a estivesse jogando. Vou me trocar de novo, que depois tenho que continuar atendendo os convidados. Guarde isso para mim e fique sentada num só lugar. Não se mova. Eu me sobressaltei e dei um passo para trás. Mãe, mas antes você me disse para me afastar. Ela me fulminou com o olhar. Agora eu te digo para guardar. Então guarda. Vai me contradizer? Saiba que se isso sumir, nem pulando no Tietê você limpa a culpa. Essa frase foi como um selo na minha testa de suspeita. Eu ia dizer que não ousava, mas teria sido inútil. Sentei-me numa cadeira junto a uma coluna, colocando a caixa no colo como se fosse uma bomba. Ao meu redor as risadas e conversas continuavam ressoando. Eu me sentia como se estivesse em outro mundo. Nesse momento se aproximou um homem. Era um primo de Bruno. Chamava-se Pedro. Nessa família, Pedro era uma das poucas pessoas que haviam me dirigido alguma palavra amável. Lorena, você está aqui sozinha? Assenti tentando sorrir. Sim. Pedro olhou a caixa nas minhas mãos e franziu ligeiramente a testa. O que é isso? Respondi em voz baixa, como se temesse que alguém nos ouvisse. Mamãe me pediu para guardar o colar de Letícia. Pedro suspirou e seu tom se tornou mais grave. Como lhe ocorre à sua sogra dar algo assim para você guardar num lugar com tanta gente? Sorri com amargura, sem responder. O que podia dizer? Que minha sogra queria me colocar na situação mais comprometida possível. Pedro me observou um momento mais e depois disse, fique aqui sentada, vou trazer algo para você beber. Assim que Pedro se afastou, me senti ainda mais inquieta. Abracei a caixa com mais força, olhando ao redor. As pessoas iam e vinham sem parar. Num momento dado, Bianca passou ao meu lado e parou como por casualidade. Lorena, você sabe onde fica o banheiro? Indiquei a direção e Bianca sorriu para me agradecer. Depois passou muito perto de mim. Só alcancei ver como sua bolsa roçava a caixa de veludo. Foi algo muito normal, mas não sei porquê. Naquele instante, senti um calafrio nas costas. Pouco depois, Pedro voltou e me deixou um copo de água. Beba um pouco. Justo quando pegava o copo, minha sogra se aproximou de longe, com passo mais apressado que o normal, estendeu a mão. Dê para mim. Deixei o copo rapidamente e entreguei a caixa. Ela a abriu e com só um olhar seu rosto ficou pálido, como se tivessem drenado todo o sangue. Gritou um berro que rasgou o ambiente do salão. Onde está? Onde está o colar? Fiquei petrificada. Olhei a caixa completamente vazia. Senti que o coração caía no estômago. Um frio tão intenso que me deixou sem fôlego. Mãe, eu não a abri. Eu não. Minha sogra me agarrou pela manga. Sua voz tremia, mas era afiada como uma lâmina. Que você não abriu. Então saiu voando. Lorena, você é incrível. No casamento da sua cunhada você se atreve a fazer isso. Os convidados se aglomeraram ao nosso redor e os sussurros se espalharam como um enxame de abelhas. Meu Deus, sumiu o colar de 50 mil reais. Quem o tinha? A nora. Olhei ao redor sentindo centenas de olhos cravados em mim. Letícia correu para a mãe, abraçando-a como se estivesse prestes a desmaiar. Mãe, meu colar. Bruno também se interpôs. Olhou a caixa vazia, depois me olhou e disse uma frase que me deixou paralisada. Lorena, devolva isso. Não faça disso um escândalo. Eu rompi a chorar. Bruno, eu juro que não peguei, não abri a caixa. Fiquei sentada aqui o tempo todo. Minha sogra gritou apontando diretamente para mim.
Se não foi ela, quem foi? É pobre, precisa, deseja, pegou para vender. Nunca imaginei que poderiam me humilhar de forma tão crua diante de tanta gente. Virei-me para Bruno, esperando que dissesse uma palavra justa, só uma. Mas Bruno, com frieza, tirou o telefone. Vou chamar a polícia. Fiquei de pedra. De verdade você vai chamar a polícia. Bruno não me olhou. Sua voz era plana, para esclarecer as coisas. Se você é inocente, do que tem medo? Há frases que soam justas, mas ditas pela boca de um marido são punhaladas. Porque no olhar dele, naquele momento, não vi confiança. Só vi suspeita. Poucos minutos depois, 2 agentes da Polícia Civil entraram no salão. A música do casamento pareceu se apagar nos meus ouvidos. Vi as frias algemas nas mãos deles e soube que se dessem mais um passo, minha vida ficaria marcada pela vergonha diante de toda aquela gente. E justo quando alguém se aproximou e perguntou diretamente quem tinha o objeto antes de desaparecer, ouvi da minha sogra tajante e acusadora. Ela, minha nora, se chama Lorena. Fiquei ali com as pernas tremendo e um nó na garganta. Queria dizer mais uma vez que eu não o tinha pegado, mas as palavras se afogaram nas minhas lágrimas. Quando minha sogra me apontou e pronunciou aquela frase, o salão inteiro pareceu prender a respiração. Podia ouvir as batidas aceleradas do meu coração no peito, cada uma como uma contagem regressiva para o meu próprio destino. Os 2 policiais estavam à minha frente. Seus olhares não eram frios, mas sérios o suficiente para que eu soubesse que aquilo já não era um assunto familiar. Um deles repetiu a pergunta com voz clara e metódica. Foi a senhora a última pessoa a custodiar o objeto? Engoli em seco, tentando que não tremesse a voz. Sim, está correto, mas não abri a caixa nem peguei nada. Minha sogra interrompeu no instante com voz aguda. Mente, eu mesma entreguei na mão dela. Se agora não está, quem vai ser senão ela? Levem-na e verão como aparece. Virei-me para olhá-la. Pela primeira vez em 4 anos olhei diretamente nos olhos da minha sogra. No olhar dela não havia nem um pingo de dúvida, só a certeza absoluta de que já havia decidido minha culpabilidade. Bruno estava ao lado dela com as mãos nos bolsos e o rosto tenso. Olhei para ele com o coração apertado. Bruno, chamei em voz baixa, agarrando-me a uma última esperança. Você sabe que eu não sou esse tipo de pessoa, não é? Bruno guardou silêncio. Esse silêncio foi mais aterrador que qualquer acusação. Evitou meu olhar e se dirigiu aos policiais. Façam o que tiverem que fazer. Minha família colaborará em tudo. Escutei essa frase como se tivessem me dado um tapa. Colaborar. O que significava isso senão dar como certo que eu era a ladra? Letícia, colada à mãe, apertava a barra do vestido de noiva com os olhos cheios de lágrimas. Cunhada, por que você fez isso? Era meu presente de casamento. A voz de Letícia tremia. Soava muito magoada, mas notei nela algo difícil de nomear, como uma mistura de desconsolo e alívio. Neguei com a cabeça uma e outra vez. Eu não fui. Eu juro, Letícia, não peguei. Bianca, a dama de honra, estava atrás de Letícia, com o rosto pálido e apertando sua bolsa com força. Não dizia nada, mas seu olhar ia de mim para o chão uma e outra vez. Notei algo estranho nela, mas minha mente estava confusa demais para pensar com clareza. Outro policial se aproximou com voz mais grave. Por enquanto, precisaremos registrar suas pertences. Pedimos que colabore. Assente imediatamente. Claro, registrem tudo. Não tenho nada a esconder. Me levaram a um canto apartado com uma agente feminina. Abri minha bolsa, tirei o casaco e fiquei quieta enquanto revistavam cada bolso, cada compartimento, tudo sob o olhar curioso de dezenas de pessoas. Ouvi os sussurros às minhas costas. Com certeza escondeu em outro lugar. 50 mil reais não é pouco. Parece tão boa, quem diria. Cada palavra era como uma agulha cravando na minha pele, mas o resultado foi o esperado. Não encontraram nada. A agente se virou para o companheiro e negou com a cabeça. Não tem nada. Respirei aliviada, como se tivesse acabado de sair à superfície depois de estar debaixo d'água. Virei-me para minha sogra e Bruno, esperando que mudassem de atitude. Mas não. Minha sogra franziu a testa com voz ainda mais áspera. Se não tem em cima, escondeu em outro lugar. Tem que levar lá para interrogar. Não podem deixar lá aqui. Bruno assentiu sem hesitar um instante. Isso é para esclarecer tudo de uma vez. Nesse momento compreendi de verdade.
Já não era sua esposa. Pelo menos não naquele instante. Só era uma suspeita. Um policial se dirigiu a mim. Senhora, por favor, acompanhe-nos à delegacia para esclarecer este assunto. Olhei as frias algemas nas mãos deles e senti que as pernas fraquejavam. Nunca imaginei que me tirariam de um casamento daquela maneira. Respirei fundo tentando manter a calma. Sim, irei. Justo quando iam me colocar as algemas, uma voz ressoou firme. Um momento. Todos se viraram. Pedro saiu de trás de uma fila de mesas, com o rosto muito mais sério que antes. Antes que levem Lorena, tenho algo a dizer. Bruno franziu a testa. Pedro, isso é um assunto da minha família. Pedro olhou diretamente para Bruno. Isso já não é um assunto privado. Quando há um delito no meio, qualquer um tem direito a falar. Pedro se dirigiu à polícia. Eu estive sentado junto a Lorena todo o tempo que ela teve a caixa. Ela não se moveu do lugar nem a abriu. Posso testemunhar. Minha sogra reagiu no instante. Testemunhar de quê? Você é da família. Está defendendo ela. Que valor tem isso? Pedro não levantou a voz, mas cada palavra que disse foi contundente. Não defendo ninguém, tia. Só digo a verdade. Se for necessário, podem perguntar aos garçons que atendiam esta mesa. Eles também viram Lorena sentada no mesmo lugar. Um policial assentiu e tomou nota. Tomaremos sua declaração. Olhei para Pedro com os olhos úmidos. Naquele momento, em meio a uma multidão que me tratava como ladra, só uma pessoa estava disposta a dizer que eu era inocente. Mas minha sogra não parou. Dá no mesmo. O objeto desapareceu enquanto ela o tinha. Ela é a responsável. Virei-me para ela com voz rouca. Mãe, se você não confiava em mim desde o princípio, por que me deu? Essa pergunta a fez duvidar por um segundo, mas só um segundo. Depois rosnou, porque não pensei que você se atreveria a fazer algo tão terrível. Essa frase foi como o golpe de graça. Entendi. Dissesse o que dissesse. Aos olhos dela, eu já era culpada. Um policial disse, continuaremos com a investigação, mas por enquanto a senhora Lorena deve nos acompanhar. Assenti, enquanto as lágrimas rolavam pelas minhas bochechas. Virei-me para Bruno pela última vez. Bruno, se hoje eu for com eles, você se atreve a dizer uma única vez que acredita em mim? Bruno apertou os lábios e não respondeu. Sorri. Um sorriso amargo. Entendo. Justo quando a polícia levantou as mãos de novo, Bianca, tremendo, deu um passo à frente. Ah, talvez devêssemos olhar de novo por aqui. Talvez o colar tenha caído em algum lugar. Sua voz soava estranha, insegura. Olhei para ela e uma suspeita começou a se formar na minha mente. Mas antes que pudesse dizer algo, minha sogra gritou. Cair. Como vai cair algo tão valioso? Pedro olhou para Bianca fixamente com o olhar afiado. Bianca, você se aproximou de Lorena há pouco, não é verdade? Bianca se sobressaltou. Sim, só perguntei pelo banheiro. E você se aproximou muito da caixa, disse Pedro lentamente. Eu lembro perfeitamente. O ambiente se tensionou de repente. Bianca empalideceu, apertando sua bolsa com mais força. Letícia se virou para a amiga com expressão confusa. Bianca, é verdade? Perguntou em voz baixa. Bianca negou com a cabeça repetidamente. Não, eu não fiz nada. Pedro se dirigiu à polícia. Poderiam registrar as bolsas de todas as pessoas que se aproximaram da caixa? Para ser justo. A frase, para ser justo, ressoou com clareza. Senti como se uma pequena fenda de luz se abrisse na escuridão. A polícia assentiu. Pedimos a colaboração de todos. Minha sogra parecia incomodada, mas não se opôs. Letícia olhava para Bianca com os olhos cheios de dúvidas. Bianca começou a respirar de forma agitada. Eu permaneci ali com as mãos caídas ao lado entre a esperança e o medo. Se o encontrassem, eu ficaria livre. Se não, me levariam. E nesse instante me dei conta de que o que mais doía não era a suspeita, mas que a pessoa que deveria ter confiado em mim, mais que ninguém havia escolhido se colocar do lado da dúvida. Fechei os olhos dizendo a mim mesma que fosse qual fosse o resultado, já havia visto a verdadeira cara do meu casamento. O ambiente no salão de casamento havia se tornado tão denso que parecia que uma respiração forte poderia quebrá-lo em pedaços. Dezenas de pessoas nos rodeavam, mas ninguém dizia uma palavra, só se ouviam os passos da polícia, o rabiscar de uma caneta sobre o papel e a respiração agitada de Bianca, que resultava quase ensurdecedora. Um agente olhou ao redor com voz firme, mas educada.
Vamos inspecionar as bolsas e as pertences de quem teve contato direto com a caixa. Pedimos sua colaboração. Minha sogra franziu o senho. Por que complicar tanto? Está claro que minha nora o tinha quando desapareceu. O agente se dirigiu a ela com calma. Senhora, para garantir a objetividade, devemos registrar todas as pessoas implicadas. Letícia estava junto à mãe com o rosto pálido. Virou-se para Bianca e sussurrou, quase inaudível. Bianca, se sabe algo, me diga agora. Bianca mordeu o lábio, apertando a bolsa como se fosse um salva-vidas. Não sei nada, Letícia. Eu permanecia ali com as costas retas, mas as pernas tremendo. Já não era o medo de ser detida, mas uma amargura que subia pela garganta. Se realmente encontrassem o colar na bolsa de outra pessoa, alguém se desculparia comigo ou simplesmente fariam como se nada tivesse acontecido. A polícia começou a registrar uma pessoa após outra, desde os garçons até alguns convidados que estavam perto de mim. Todos colaboraram, embora com desconforto. Não encontraram nada. Quando chegou a vez de Letícia, ela negou com a cabeça. A mim não precisa registrar, não é? Sou a noiva. O agente sorriu levemente. É só o procedimento. Letícia abriu sua bolsa para que olhassem dentro. Não havia nada além do celular, um batom e algumas coisas sem importância. Suspirou aliviada e me olhou com uma mistura de pena e tranquilidade. Depois chegou a vez de Bianca. Assim que o policial pediu, ela recuou meio passo. Eu não acho que seja necessário. Só sou a dama de honra. Me aproximei um momento de Lorena. Pedro interveio com voz tranquila, mas incisiva. Bianca, se você não tem nada a esconder, o registro será rápido. Do que tem medo? Bianca levantou a vista para Pedro com um olhar perdido. Não tenho medo. É só que... Minha sogra agitou a mão impaciente. Vamos, registrem ela rápido para que levem esta e possamos continuar com a festa. A frase, que levem esta, apertou meu coração. Mas no mesmo instante o agente se plantou frente a Bianca. Senhora, por favor, colabore. Bianca, tremendo, abriu o zíper da bolsa. Era uma bolsa pequena, mas ao abri-la vi que suas mãos tremiam tanto que quase deixou cair o celular. O agente olhou dentro e sua vista parou um momento. O que é isso? Perguntou. Bianca baixou a cabeça. Sua voz mal um murmúrio. Um lenço. O agente tirou um lenço de seda, deixou de lado e enfiou a mão mais adentro tocando algo duro. Quando tirou aquele objeto, todo o salão ficou em silêncio. Era a familiar caixa de veludo. Ouvi claramente alguém prender a respiração. Letícia estava atônita, com os olhos como pratos. Minha sogra ficou de pedra com a boca aberta, incapaz de articular palavra. Bruno parecia como se tivesse acabado de receber um golpe. O agente abriu a caixa. Dentro, o colar de diamantes jazia intacto, brilhando sob as luzes, com uma beleza gelada. Nesse segundo não chorei nem senti o alívio que havia imaginado. Só senti um enorme vazio no peito. Um vazio que doía. Não fui eu, rompeu a chorar Bianca com voz quebrada. Não sei como isso chegou aí. Pedro falou com voz grave, mas clara. Bianca, esta bolsa é sua. Você foi quem mais se aproximou de Lorena. Como explica? Bianca desabou numa cadeira chorando. Eu só guardei um momento. Vi a caixa aberta e me assustei que se perdesse. Então coloquei na bolsa. Ia devolver depois. Letícia gritou com uma mistura de ira e dor. Mente. Quando você pegou? Por que fez isso comigo? Bianca chorou mais forte, sem poder responder. A polícia olhou com tom sério. Senhora, acompanhe-nos à delegacia para prestar declaração. Só então minha sogra pareceu voltar a si. Olhou para Bianca, depois se virou bruscamente para mim. Seu olhar já não era agressivo, mas uma estranha mistura de confusão e aborrecimento. Então foi ela, murmurou. Eu fiquei ali em silêncio esperando um pedido de desculpas, uma única palavra, mas não veio. Bruno se aproximou com voz baixa. Lorena, eu não pensei que as coisas fossem assim. Olhei para ele com uma calma surpreendente. Não pensou ou não quis pensar? Bruno ficou sem palavras. Levantou uma mão como para me tocar, mas eu recuei. Sabe no que eu pensava quando a polícia estava prestes a me algemar? Disse com voz monótona. Não pensava no colar. Só pensava que a pessoa que tinha à frente não era meu marido. Bruno baixou a cabeça. Letícia se aproximou chorando. Cunhada, sinto muito. Não sabia. Olhei para Letícia sentindo-me de repente muito cansada. Não sabia ou não quis saber. Letícia guardou silêncio. A polícia levou Bianca.
Quando passaram ao meu lado, Bianca me olhou com os olhos cheios de medo. Não disse nada a ela. No meu coração já não havia raiva, só um vazio gelado. O salão de casamento recuperou pouco a pouco o murmúrio, mas a alegria havia se quebrado. Minha sogra ajustou o vestido e disse algumas palavras aos convidados para salvar as aparências. Depois se virou para mim. Lorena, deem este assunto por encerrado. Volte ao seu lugar. Olhei para ela e sorri muito levemente. Com sua licença, mãe, vou para casa. Ela franziu o ceño. Ir embora agora. Ainda há muitos convidados. Assente. Estou cansada. E além disso, acho que já não tenho nenhuma razão para ficar. Bruno me seguiu até o corredor. Lorena, não exagere. Minha mãe só estava preocupada com Letícia. Virei-me e olhei diretamente nos olhos dele. Bruno, se hoje não tivesse encontrado o colar na bolsa de Bianca, como você acha que eu teria saído daqui? Bruno não pôde responder. Afastei-me a passo lento, o vestido roçando o chão de mármore frio, cada passo como se fechasse algo dentro de mim. Não chorei. Sentia-me aterradoramente tranquila. Ao chegar à porta do hotel, parei e respirei fundo. O céu de São Paulo estava escuro e o vento soprava frio, mas agradável. Pela primeira vez em anos senti que podia respirar. Sabia que o de hoje não havia terminado. O colar havia sido encontrado, mas as rachaduras no meu coração não se podiam reparar. E também sabia que a partir daquele momento minha vida tomaria um rumo diferente. Saí do hotel quando o relógio marcava quase as 9 da noite. As luzes da rua se acendiam em fileiras. Os carros passavam ruidosos, mas dentro de mim havia uma calma estranha. A calma de quem acaba de ver sua confiança destruída e já não tem nada a perder. Não peguei um táxi de imediato. Caminhei um longo trecho. O vestido de convidada ainda cheirava a um perfume caro. Os saltos me machucavam, mas não prestei atenção. Cada passo me afastava mais daquele opulento salão de casamento, onde minutos antes quase me algemaram por um colar que não era meu. O telefone não parava de vibrar. Não precisava olhar para saber quem era. Bruno. Eu o desliguei. Ao chegar em casa, o apartamento ainda estava iluminado. Fiquei uns segundos na porta com a mão na maçaneta, chamando este lugar de lar. Mas esta noite, pela primeira vez, o sentia alheio. Entrei. Tudo estava arrumado como sempre. Os sapatos de Bruno colocados perfeitamente no sapateiro. Na mesa da sala de jantar, a sopa que havia preparado pela manhã ainda estava lá fria. Olhei ao redor com o coração apertado. Não sou uma mulher insensível. Havia cuidado deste lar. Havia sido paciente. Havia pensado que se me esforçasse um pouco mais, tudo iria bem. Troquei de roupa, lavei o rosto e me sentei no sofá. A casa estava num silêncio absoluto. Na minha mente se repetia cada momento do casamento, o olhar da minha sogra me apontando, a voz de Bruno dizendo que chamaria a polícia e a sensação gelada nas costas quando as algemas estiveram a ponto de tocar meus pulsos. Cobri o rosto. Pela primeira vez desde que saí do hotel, as lágrimas caíram. Não eram soluços, mas gotas pesadas e salgadas. Chorei pelos meus últimos 4 anos, por essa coisa chamada família que tanto havia me esforçado em manter. Perto das 10, a porta se abriu e entrou Bruno. Parou ao me ver sentada ali. Lorena me chamou em voz baixa. Não me virei. Aproximou-se e sentou-se à minha frente. Sinto muito. O de hoje. Não pensei que acabaria assim. Levantei a vista e olhei diretamente para ele. Não pensou ou não se importou. Bruno suspirou. Lorena. Naquele momento tudo era um caos. Minha mãe estava alterada. Letícia chorava. Só queria que se esclarecesse. Sorri com amargura. Esclarecer tratando-me como suspeita. Bruno guardou silêncio. Levantei-me com a voz tão tranquila que me surpreendi a mim mesma. Bruno, só te farei uma pergunta. Se hoje não tivesse encontrado o colar na bolsa de Bianca, onde eu estaria agora? Bruno me olhou evitando meu olhar. Não sei. Eu sim sei, respondi. Estaria numa delegacia. Ou pior, levaria a etiqueta de ladra pelo resto da vida. Bruno apertou os punhos. Não queria que passasse isso, mas você deixou que passasse. Disse lentamente. Não porque você seja mau, mas porque não confia em mim. Bruno se levantou de um salto. Não diga isso. Você é minha esposa. Olhei para ele sentindo um cansaço profundo. Precisamente porque sou sua esposa. O de hoje dói tanto. Bruno se aproximou suavizando a voz. Lorena, me dê uma oportunidade para consertar.
Falarei com minha mãe, com Letícia. Neguei com a cabeça. Já não é necessário. Bruno ficou gelado. O que você quer dizer com isso? Virei-me, abri uma gaveta e tirei um envelope. Levava tempo preparando isso. Só que hoje finalmente tenho a lucidez para dar a você. Bruno abriu o envelope com as mãos trêmulas. A petição de divórcio. Levantou a vista pálido. Lorena, não faça isso. Só por um mal-entendido o interrompi. Não é por uma só coisa. São muitas coisas acumuladas. Hoje só foi a gota que transbordou o copo. Bruno desabou no sofá. Sabe o que dirá minha mãe? O que pensará a gente? Olhei para ele. Com voz suave mas firme. Vivi 4 anos preocupada com o que pensaria a gente. Agora estou cansada. Aquela noite não falamos mais. Bruno dormiu na sala. Eu fiquei no quarto, olhando o teto branco. Não sentia tanta dor quanto havia imaginado. Só um vazio imenso. Na manhã seguinte voltei para a casa dos meus pais. Minha mãe abriu a porta e se surpreendeu ao me ver com uma mala. Filha, por que tão cedo? Já terminou o casamento. Eu a abracei e as lágrimas voltaram a cair. Mamãe, estou cansada. Minha mãe não perguntou mais. Me fez entrar. Meu pai estava lendo o jornal. Ao me ver, deixou de lado. O que aconteceu, filha? Sentei-me e contei tudo. Do princípio ao fim, palavra por palavra. Não acrescentei nada, nem ocultei nada. Quando cheguei à parte em que Bruno chamou a polícia, as mãos do meu pai tremeram. Bateu suavemente o jornal contra a mesa. Esse homem se atreveu a fazer isso com minha filha. Minha mãe escutou em silêncio. Quando terminei, suspirou. Filha, já não vou te dizer para aguentar. Você aguentou mais que suficiente. Olhei para minha mãe sentindo um pequeno alívio. Tenho medo de que a gente diga que me divorciei. Meu pai me olhou com voz firme. A gente não vive sua vida por você. E seus pais não te criaram para que outros te pisoteiem. Naquela tarde minha sogra ligou. Não atendi. Pouco depois me enviou uma mensagem. Lorena, o de ontem foi um mal-entendido. Volte para casa para conversarmos como se deve. Olhei aquelas palavras durante muito tempo. Mal-entendido. Uma palavra tão leve para apagar tudo o que havia sofrido. Bruno também me escreveu. Volte, por favor. Minha mãe não tinha má intenção. Desliguei a tela. Desta vez sem hesitar. 3 dias depois, Bruno veio à casa dos meus pais. Veio sozinho. Minha mãe o recebeu. Eu fiquei no meu quarto. Através da porta entreaberta ouvi a voz da minha sogra através do telefone de Bruno. Diga que sou a sogra dela, que tenho mau gênio, mas não sou má. Por que tem que fazer um drama de tudo? Sorri para mim mesma. Não era má, só estava disposta a me meter na prisão para proteger a filha. Bruno entrou no meu quarto com o olhar esgotado. Lorena, minha mãe já falou. Ela também está passando mal. Olhei para ele com calma. Passou mal quando eu estava frente à polícia. Bruno baixou a cabeça. Você está decidida? Sim, assenti. Não quero viver numa família onde se algo se perde, eu me torno a culpada. Bruno não insistiu mais. Talvez a essas alturas, ele também entendesse que o que se quebrou não se pode consertar. O dia em que assinei os papéis do divórcio, chovia. Estava frente ao fórum com a caneta na mão e senti o coração mais leve do que pensava. Não porque a tristeza tivesse desaparecido, mas porque sabia que havia tomado a decisão correta. Saí à rua. A chuva me golpeava o rosto fria, mas refrescante. Levantei a vista para o céu cinzento e pensei, a partir de hoje, eu sou a única responsável pela minha vida. Depois de assinar o divórcio, não chorei, pelo menos não diante de ninguém. Voltei para a casa dos meus pais e arrumei meu antigo quarto, o quarto que me viu crescer, sonhar e acreditar que bastava casar e se esforçar para ter uma vida tranquila. Limpei a mesa, reorganizei os livros, pendurei as cortinas desbotadas. Tudo era tão familiar que me acalmou, como se voltasse a ser eu mesma depois de um longo sonho. Minha mãe cozinhava todas as noites. Pratos simples, sopa, peixe, carne ensopada. Meu pai, depois de jantar, sentava-se na varanda para fumar, me fazendo perguntas sem importância. Ninguém voltou a mencionar minha antiga família política. Esse silêncio não era uma forma de evitar o tema, mas de me respeitar. Eu agradecia. Uma semana depois me ligou Letícia. Vi seu nome na tela e hesitei um momento, mas no final atendi. Cunhada. A voz de Letícia do outro lado soava trêmula. Você está livre? Eu gostaria de te ver. Guardei silêncio uns segundos e depois aceitei. De acordo.
Na cafeteria perto da casa dos meus pais. Letícia chegou antes de mim. Já não tinha o brilho da noiva daquele dia. Seu rosto estava abatido e tinha olheiras. Ao me ver, se levantou e inclinou a cabeça. Sinto muito, Lorena. Sentei-me e olhei para ela já sem ressentimento. Por que você se desculpa? Letícia mordeu o lábio e uma lágrima caiu. Por ter duvidado de você, por não ter te defendido e por ter confiado demais em Bianca. Suspirei suavemente. Letícia, isso já passou. Ela negou com a cabeça. Para mim não passou. Bianca foi processada. Só então me inteirei de que tinha muitas dívidas. Se não tivesse sido descoberto aquele dia, o colar provavelmente já estaria vendido. Não me surpreendeu, só me entristeceu. Você me chamou para me contar isso? Letícia me olhou com os olhos cheios de remorso. Há algo mais? Mamãe. Mamãe está muito arrependida. Sorri levemente. Está arrependida por quase meter a nora na prisão ou pelo vexame que passou. Letícia baixou a cabeça. Não sei, mas diz que se você estiver disposta a voltar, falará com Bruno. Olhei fixamente para ela durante um bom tempo. Letícia, não guardo rancor, mas não vou voltar. Não é por sua mãe, nem só por Bruno. É porque já não me resta confiança. Letícia rompeu a chorar. Entendo. Só espero que não odeie minha mãe. Neguei com a cabeça. Não a odeio. Mas também não posso esquecer. Ficamos um rato mais e depois nos despedimos. Enquanto Letícia se afastava, soube que era a última vez que veria minha cunhada na qualidade de cunhada. Os dias seguintes comecei a trabalhar de novo. Encontrei um posto numa pequena empresa. O trabalho não era muito estressante, mas me permitia me manter. Pela manhã trabalhava, à noite jantava com meus pais, às vezes lia, às vezes provava receitas novas. Uma vida tão simples que muitos chamariam de chata, mas para mim era a paz que tanto havia ansiado. Uma tarde de chuva, Bruno estava na porta da casa dos meus pais. Vi através da fresta da porta e meu coração não se alterou como havia pensado. Minha mãe abriu. Bruno a cumprimentou com respeito. Boa tarde, senhora. Minha mãe o olhou. Nem fria nem próxima. Entre, Bruno. Saí à sala. Bruno se levantou com o olhar vacilante. Lorena, você está bem? Estou bem, respondi, mantendo a distância. Bruno assentiu, apertando as mãos. Vim para pedir perdão mais uma vez. Naquele dia me equivoquei. Equivoquei-me por não acreditar em você, por deixar que minha mãe me dominasse. Sei que já é tarde, mas queria te dizer. Olhei para Bruno e vi nos olhos dele um cansaço genuíno. Continue. Bruno respirou fundo. Depois que você foi embora, me dei conta do quanto a casa estava vazia. Minha mãe não para de falar do colar. Letícia chora e eu. Eu me dei conta de que a mais prejudicada foi você. Assente. Você se deu conta tarde demais. Bruno baixou a cabeça. Sei. Não vim pedir que você volte. Só quero que saiba que me arrependo. Guardei silêncio um momento e depois disse. Bruno, o arrependimento é um sentimento. A confiança é algo que se perdeu e não se podem trocar. Bruno me olhou com os olhos avermelhados. Entendo. Levantou-se, despediu-se dos meus pais e foi embora. Eu o acompanhei até a porta. Quando saiu, eu lhe disse uma última coisa. Bruno, elle se verrou. Espero que se algum dia você tiver uma nova família, lembre que a esposa que está ao seu lado nos momentos difíceis merece antes de tudo sua confiança. Bruno assentiu sem dizer nada mais. Depois daquele dia não voltei a ver Bruno. Passaram vários meses e minha vida começou a ter ritmo. Já não me sobressaltava se o telefone tocava tarde, já não sentia ansiedade toda vez que ia à casa dos meus sogros. Comecei a sorrir mais. Não um sorriso forçado, mas um sorriso que nascia da leveza do coração. Uma noite meu pai se sentou ao meu lado e me disse em voz baixa, Filha, sua mãe e eu já somos mais velhos. Não desejamos nada mais que te ver viver com dignidade, com a cabeça bem alta. Apoiei minha cabeça no ombro dele. Sei, pai. Minha mãe saiu da cozinha e deixou um prato de fruta na mesa. Se algum dia você conhecer outra pessoa, filha, só espero que saiba te valorizar. Sorri. Talvez não volte a me casar. Minha mãe sorriu com doçura. Não importa. Enquanto você encontrar a paz, aquela noite deitada na cama, pensei em tudo o que havia passado. O colar de 50 mil reais foi devolvido, mas o que se perdeu não se pode medir com dinheiro. A confiança, a justiça, o amor conjugal no qual uma vez acreditei, mas em troca obtive algo mais, a liberdade e o amor próprio.
Já não era a mulher que baixava a cabeça para manter um lar que não lhe pertencia. Sou Lorena, uma mulher que superou a dor, que se atreveu a ir embora quando a pisotearam e que é suficientemente forte para começar de novo. Do lado de fora, a chuva continuava caindo, mas sabia que amanhã sairia o sol e desta vez caminharia com meus próprios pés. Depois daquela noite em que Bruno foi embora de casa, pensei que tudo havia terminado de verdade. Havia me acostumado a acordar todas as manhãs no meu antigo quarto, a ouvir minha mãe varrer o quintal cedo, a meu pai ligando o rádio para ouvir as notícias. Uma vida tranquila, monótona, sem sobressaltos. Pensei que talvez essa fosse a recompensa por todos os anos de sofrimento. Mas a vida raramente te deixa em paz por muito tempo. Uma tarde, ao voltar do trabalho, minha mãe me chamou para voltar para casa cedo. Sua voz soava grave, diferente. Lorena, volte para casa. Tenho que falar com você. Senti um nó no estômago. Meu instinto me disse que não era nada bom. Quando cheguei, meus pais já estavam sentados na sala. Sobre a mesa havia um maço de papéis. Meu pai me olhou sério. Lorena, sente-se. Sentei-me frente a eles esperando em silêncio. Minha mãe falou primeiro. Esta tarde veio sua ex-sogra. Fiquei gelada. Veio aqui. Meu pai assentiu. Veio com um homem que disse ser advogado dela. Guardei silêncio sentindo um frio repentino. Os velhos recordes voltaram a aflorar. Os olhares de suspeita, as palavras cruéis da minha sogra naquele dia. E o que ela queria? Perguntei tentando manter a calma. Minha mãe suspirou. Queria falar sobre uma compensação por danos ao nome. Eu ri, mas sem alegria. O nome de quem, mãe? O dela e da família, disse minha mãe em voz baixa. Dizem que o escândalo do casamento manchou a reputação deles e afetou os negócios. Levantei a vista para meus pais. E o que pretendem que eu faça? Meu pai me aproximou os papéis. Esta é uma ação de compensação. Alegam que você danificou o nome da família deles e exigem um pedido de desculpas público e uma quantia em dinheiro. Peguei os papéis com as mãos trêmulas. As palavras frias e calculadas apareceram ante meus olhos. Li cada frase e quanto mais lia, mais irônico me parecia meu destino. Minha ex-sogra também disse, minha mãe vacilou, que se você não aceitar vão te processar. Deixei os papéis sobre a mesa e respirei fundo. E o que vocês disseram a eles? Meu pai me olhou diretamente. Eu disse que isso tenho que consultar com você. Senti um nó na garganta. Meus pais nunca haviam tomado uma decisão por mim, nem quando me casei, nem quando me divorciei. Mesmo agora me respeitavam. Sua ex-sogra diz que se você se desculpar dará o assunto por encerrado, continuou minha mãe com tristeza. É Uriem Vozolta. Encerrado. A pessoa que quase me meteu na prisão me diz que dará por encerrado. Meu pai bateu suavemente na mesa. É absurdo. Olhei para meu pai sentindo uma mistura de calor e amargura. Pai, mãe, não vou me desculpar. Não fiz nada de errado. Minha mãe pegou minha mão. Eu também acho, filha. Mas me preocupam os processos. São exaustivos. E você sofrerá. Neguei com a cabeça. Se eu ceder desta vez, pensarão que sou fácil de intimidar. Fiquei calada durante 4 anos. Já é suficiente. Aquela noite mal dormi. Pensei em tudo o que havia passado. Desde que cheguei àquela família, sempre havia tentado manter a paz, aguentando cada palavra ferinte, cada olhar crítico. Mesmo quando me acusaram falsamente, quando quase me algemaram, não me deixaram em paz. Entendi que se recuasse um passo mais, me empurrariam para sempre. Na manhã seguinte, pedi o dia livre no trabalho e me reuni com um advogado que meu pai me recomendou. Era um velho amigo dele, um homem com anos de experiência, de olhar tranquilo e voz firme. Depois de ouvir minha história, assentiu legalmente. Eles não têm base para te processar. Ao contrário, você tem direito a exigir deles um pedido de desculpas público por difamação. Olhei para ele. Não preciso da desculpa deles. Só quero que parem. O advogado sorriu. Às vezes, para que parem, você tem que demonstrar que não é fraca. Naquela tarde, liguei para minha ex-sogra. Atendeu com voz fria. Lorena, você pensou? Respirei fundo, mantendo a calma. Não aceito as condições de vocês. Houve um silêncio do outro lado. Você deveria pensar bem. Não quero fazer disso um escândalo. Sorri com amargura. Acaso você não quis fazer um escândalo quando chamou a polícia para me prender? Sua voz endureceu. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que se continuar me incomodando, recorrerei à lei para me proteger, disse, pronunciando cada palavra com clareza. Já não sou sua nora,
mas não permitirei que ninguém pisoteie meu nome. Do outro lado, a respiração dela se agitou. Você se atreve? Eu me atrevo, respondi sem hesitar. Desliguei com as mãos ainda trêmulas, mas com uma sensação de leveza no coração. Pela primeira vez na vida, havia dito o que pensava, sem medo de ofender, sem medo de que me odiassem. Uns dias depois me ligou Bruno. Lorena, minha mãe te tem incomodado. Sua voz soava rouca. Eu já sei, respondi. Bruno guardou silêncio. Sinto muito. Minha mãe é impulsiva e muito orgulhosa. Sorri com tristeza. Bruno, você me liga para me dizer isso? Só quero dizer que, se for necessário, testemunharei a seu favor. Esclarecerei o que passou aquele dia, disse em voz baixa. Me surpreendeu. Você se atreveria, Bruno? Suspirou. Eu te devo um pedido de desculpas público. Guardei silêncio um bom tempo e depois disse. Obrigada, mas posso resolver isso sozinha. Depois daquela ligação, soube que Bruno finalmente havia entendido o problema. Mas, como já lhe havia dito, era tarde demais. Passou uma semana sem mais notícias da minha ex-sogra. A ação nunca chegou. Entendi que haviam recuado. Uma noite, minha mãe se sentou ao meu lado e acariciou minha mão. Lorena, você mudou muito. Sorri. Eu também noto, mãe. Antes sempre aguentava. Agora sei como me defender. Bem feito, disse minha mãe com uma mistura de orgulho e pena. Apoiei a cabeça no ombro dela. Tomara que eu tivesse entendido antes. Minha mãe acariciou meu cabelo. Mais vale tarde que nunca. Aquela noite me sentei junto à janela, vendo como as luzes da rua se refletiam no meu quarto. Pensei na minha vida, nas quedas, nas feridas. Já não culpava ninguém. Entendi que tudo o que havia passado era uma lição. Há famílias nas quais, por mais que você se esforce, nunca vai encaixar. Há relações que, embora fossem um casamento, não se podem salvar quando a confiança se quebra. O importante é que saí de lá com minha dignidade intacta, fechei os olhos e disse a mim mesma que a partir de agora viveria para mim sem baixar a cabeça, sem tremer de medo. Sabia que o caminho pela frente ainda era longo e cheio de desafios, mas desta vez já não estava sozinha na minha própria vida. Depois que as coisas com minha ex-sogra se acalmaram, pensei que minha vida finalmente poderia respirar. As manhãs no trabalho, as noites jantando com meus pais, tudo transcorria em silêncio. Mas foi esse silêncio que me fez dar conta de algo. Quando já não estás acuada, você pode ouvir com clareza a voz do seu próprio coração. Uma noite, enquanto lavava a louça, meu pai me chamou. Lorena, venha um momento. Sequei as mãos e fui à sala. Meu pai estava sentado com uma xícara de chá já fria. Seu olhar era pensativo, diferente da sua calma habitual. O que houve, pai? Me olhou um longo tempo e depois disse, hoje veio seu tio Antônio em casa. O tio Antônio é primo do meu pai, um homem de negócios que me viu crescer. Me surpreendeu. Tinha algum assunto. Queria falar com você em particular, respondeu meu pai. Disse que era sobre sua antiga família política. Parei sentindo um nó no coração. O que tem a ver com eles? Meu pai suspirou. Ouviu alguns rumores desagradáveis. Acho que você deveria saber. Sentei-me frente a ele escutando. Antônio diz que os negócios da sua ex-sogra estão passando por um mau momento. Rumora-se no círculo dela que ela te acusou falsamente no casamento, que a polícia teve que intervir. As pessoas têm medo de se relacionar com ela e estão evitando. Disse meu pai lentamente. Guardei silêncio. Não senti satisfação nem alegria, só um cansaço familiar. Sua ex-sogra está buscando a quem culpar, continuou meu pai. E você está nessa lista. Sorri com amargura. Eu já não tenho nada a ver com eles. Meu pai assentiu. Sei, mas temo que não estejam dispostos a te deixar em paz. Aquela noite dei muitas voltas na cama. Não tinha medo, mas não queria que reabrissem as velhas feridas. Me perguntei por que há pessoas que, quando se equivocam, em lugar de corrigir, tentam arrastar outros para salvar seu próprio orgulho. Uns dias depois, Letícia veio à minha casa. Abri a porta e a vi ali com aspecto abatido. Cumprimentou meus pais com respeito e depois me olhou hesitando. Lorena, posso falar com você um momento? Assenti e a levei à varanda. Letícia apertou as mãos. Minha mãe está muito agoniada. Olhei sem dizer nada. Diz que tudo o que está passando é por sua culpa, disse Letícia tão rápido, como se temesse que não a deixasse continuar. Diz que se naquele dia você tivesse se calado e admitido a culpa, não teria chegado a isso. Respirei lentamente. Letícia, você também acredita nisso? Ela baixou a cabeça.
No princípio, não sabia o que pensar, mas quanto mais vejo, mais claro tenho que minha mãe se equivocou desde o princípio. Olhei para Letícia e pela primeira vez vi nos olhos dela algo mais que fraqueza, um vislumbre de lucidez. Letícia lhe disse suavemente: "Não guardo rancor, mas não vou carregar com a culpa de ninguém mais." Ela assentiu enquanto as lágrimas caíam. "Entendo. Vim para pedir que não reaja mais. Minha mãe está pensando em te denunciar na prefeitura por difamar nossa família." Esbocei um sorriso. Eu não difamei ninguém. Só disse a verdade. Letícia pegou minha mão. "Sei, mas tenho medo de que isso vá a mais." Retirei minha mão com voz calma. "Se eles continuarem, não vou ficar calada. Já aguentei suficiente." Letícia ficou quieta e depois inclinou a cabeça profundamente. "Perdoe-me por ter nascido nessa família." Essa frase me deixou gelada. Olhei para Letícia e meu coração se abrandou. "Você não tem culpa." Depois que Letícia foi embora, me senti mais agoniada. Não por medo, mas porque entendi que às vezes os laços familiares são também correntes. Uma tarde saí tarde do trabalho. Chovia, me refugiei sob o alpendre do escritório e vi Bruno. Estava a uns metros, mais magro, com olhar cansado. Lorena assentia a modo de saudação sem me aproximar. Letícia me disse que minha mãe te incomodou de novo, disse em voz baixa. "Você também acredita?" perguntei. Bruno negou com a cabeça. "Não, só sinto vergonha." Olhei tranquila. "Bruno, isso já passou." Ele sorriu com tristeza. "Passou para você, mas não para mim. Eu ainda vivo com as consequências." Guardei silêncio. "Vim hoje", continuou, "para te dizer uma coisa. Se minha mãe voltar a fazer algo que te prejudique, eu a deterei." Olhei diretamente nos olhos dele. "Você tem certeza?" Bruno assentiu com um olhar decidido. "Não posso consertar o passado, mas não quero me equivocar mais." Suspirei levemente. "Obrigada, mas já não preciso que ninguém me defenda. Posso me cuidar sozinha." Bruno baixou a cabeça. "Entendo." A chuva começou a cair com mais força. Coloquei o capuz e fui embora. Bruno ficou para trás sem me chamar de novo. Aquela noite me sentei na minha escrivaninha e abri um velho diário. Dentro estavam as palavras que havia escrito anos atrás quando acabava de me casar. Eram lembretes para mim mesma. "Seja paciente, aguente, mantenha a paz." Fechei o diário. Pela primeira vez senti pena da pessoa que eu era. Então, na manhã seguinte, tomei uma decisão. Apresentei um pedido de conciliação na prefeitura, anexando todos os documentos que demonstravam que havia sido acusada falsamente. Só tinha um pedido: que minha ex-sogra se comprometesse a não voltar a me acusar. Meus pais se inteiraram e não me detiveram. "Você faz bem", disse meu pai. "Há coisas que devem ficar por escrito." Minha mãe pegou minha mão. "Só quero que te deixem em paz." Uns dias depois, a prefeitura nos citou a ambas as partes. Cheguei pontual. Minha ex-sogra também, com o rosto tenso, o olhar já sem a agudeza de antes. Quando o mediador perguntou, falei de forma concisa e clara, sem acrescentar nem tirar nada. Minha ex-sogra tentou discutir, mas frente aos documentos, frente aos antigos testemunhos, foi ficando em silêncio. No final da sessão se virou para mim com voz cansada. "Lorena, deem isso por terminado aqui." "Assente." "Isso espero." Saí da prefeitura sob o sol da tarde. Desta vez não me sentia agoniada. Sabia que as coisas não haviam terminado de todo, mas pelo menos eu me mantinha firme. Aquela noite jantei com meus pais. Um jantar simples, mas meu coração estava em paz. Entendi uma coisa: amadurecer não é não sofrer, mas saber se defender, sem importar contra quem você se enfrenta. E sabia que o caminho pela frente ainda teria suas curvas, mas estava preparada. Depois da reunião na prefeitura, pensei que finalmente tudo havia se acalmado de verdade. Minha ex-sogra havia assinado um acordo comprometendo-se a não voltar a me incomodar, difamar ou pressionar de nenhuma maneira. Saí de lá naquele dia com uma rara sensação de alívio, como se tivesse tirado um peso que carregava há anos, mas a vida raramente segue o roteiro que um deseja. Uma segunda-feira pela manhã, nada mais chegar ao escritório, a chefe do meu departamento me chamou ao escritório dela. É uma mulher séria que não anda com rodeios. Então, quando vi expressão vacilante, tive um mau pressentimento. Lorena disse lentamente: "Vou te perguntar algo. E por favor seja sincera." "Assente. Diga-me, é verdade que você esteve envolvida num incidente de roubo de um objeto de grande valor no casamento da sua antiga família política?"
Senti como se alguém apertasse meu coração. Ergui-me na cadeira. Sim, é verdade que houve um incidente assim, mas fui absolvida de toda a culpa. A polícia deixou tudo claro. Minha chefe suspirou aliviada. Esta manhã alguém ligou para a direção dizendo que deveríamos reconsiderar seu posto. Apertei as mãos. Quem foi? Me olhou com pesar. Não deu o nome, mas era uma mulher de meia idade com uma forma de falar muito astuta. Entendi no instante. Embora tivesse assinado o acordo, havia encontrado outra maneira de me atacar, não de frente, mas no lugar onde eu tentava reconstruir minha vida. Não se preocupe, disse com uma calma que me surpreendeu. Estou disposta a fornecer todos os documentos relacionados. Ela assentiu. Eu te acredito, Lorena. Mas você sabe, esta é uma empresa pequena e não querem problemas. Entendo. Não a culpo. Naquela tarde voltei para casa mais cedo que o habitual. Minha mãe, ao ver meu rosto pálido, se preocupou. O que houve, filha? Contei tudo. Minha mãe guardou silêncio um bom tempo e depois disse em voz baixa. Pensei que já havia parado. Sorri com amargura. Há pessoas que, quando se acostumam a culpar os outros, não param tão facilmente. Meu pai deixou sua xícara de chá sobre a mesa com voz grave. Se ela se atreve a tocar seu sustento, não vou ficar de braços cruzados. Olhei para meu pai com uma mistura de calor e pena. Pai, posso me arrumar sozinha? Não quero que vocês se metam em problemas por minha culpa. Meu pai me olhou com determinação. Você é minha filha. Ninguém tem direito a te pisotear. Aquela noite recebi uma mensagem de Bruno. Lorena, minha mãe ligou para sua empresa, não é? Olhei a tela sentindo de novo aquele cansaço familiar. Já sabe, respondeu rapidamente. Me disse Letícia. Minha mãe não admite, mas eu adivinhei. Digitei lentamente. E o que você pensa fazer? Um tempo depois, Bruno respondeu. Falei muito seriamente com ela. Sorri com tristeza. Você leva anos falando seriamente, Bruno. Houve um silêncio do outro lado. Depois Bruno escreveu. Sei, mas desta vez eu disse que se continuar assim, cortarei todos os negócios que tenho em nome dela. Me surpreendeu um pouco. Você fala sério? Sim, respondeu. Não posso permitir que continue se equivocando. Deixei o telefone. Já não sentia muito por Bruno, mas soube que provavelmente desta vez falava sério. 2 dias depois, minha chefe me chamou de novo. Sorriu. A direção revisou seu expediente. Não há nenhum problema. Você pode continuar trabalhando tranquila. Respirei aliviada e agradeci. Obrigada, chefe. Ao sair do escritório dela, sentei-me na minha mesa com as mãos ainda trêmulas. Me dei conta de que, embora fosse mais forte, os golpes pelas costas continuavam esgotando. No fim de semana, meu tio Antônio voltou a casa, sentou-se e me olhou um bom tempo. Lorena, vou te contar algo para que você se prepare. Diga. Tio, sua ex-sogra está afogada em dívidas. Perdeu vários contratos importantes. Está buscando a quem culpar e você é o alvo mais fácil. Assente. Eu imaginava. Meu tio me olhou com voz pausada. Não a subestime. Quando as pessoas estão desesperadas, são capazes de qualquer coisa. Aquela noite fiquei pensando no meu quarto durante muito tempo. Entendi que se continuasse reagindo de forma passiva, ela encontraria outras maneiras de me atacar. Tinha que pôr fim a esse ciclo de uma vez por todas. Na manhã seguinte pedi o dia livre e fui ver o advogado. Quero fazer algo, lhe disse. Não por vingança, mas para terminar com isso. O advogado assentiu. Diga. Quero enviar a eles um escrito formal, exigindo um pedido de desculpas público e uma compensação pelo dano moral causado pela difamação. Senão vou processá-los. O advogado me olhou avaliando-me. Você está preparada? Assente. Não quero continuar vivendo com medo. Quando foi enviado o escrito, soube que havia dado um passo mais, um passo que antes nunca me teria atrevido a dar. 3 dias depois, minha ex-sogra me ligou. Sua voz soava rouca. Lorena, você quer me acuar? Respondi com calma. A senhora me acuou primeiro. Ela guardou silêncio um bom tempo. E o que você ganha com isso? Liberdade, disse em voz baixa e paz. Ela riu com amargura. Está claro que já não é a nora desta família. Sorri sentindo-me mais leve. Sim, e me sinto afortunada por isso. Desliguei e fiquei junto à janela, vendo como o sol da tarde caía sobre o quintal. Sabia que a tormenta ainda não havia passado, mas desta vez já não estava tremendo no meio dela. Havia escolhido me colocar do meu lado. Após aquela ligação, soube que havia chegado ao limite. Já não havia rodeios nem evasivas. Entre minha ex-sogra e eu só restavam a lei e a verdade, mas foi então que compreendi
que enfrentar as coisas nunca é fácil, por mais preparada que você esteja. Uns dias depois, o advogado me ligou. Lorena, a outra parte recebeu o escrito. Responderam. Respirei fundo. O que disseram? Pedem tempo, respondeu. Dizem que precisam de uma reunião familiar. Sorri levemente. Uma reunião familiar para decidir se desculpam com a ex-nora. Soa estranho. O advogado guardou silêncio um segundo e depois disse: prepare-se. Se não cederem, procederemos com a ação. Assenti, embora soubesse que não podia me ver. De acordo. Aquela noite jantei com meus pais. O ambiente era tranquilo. Só se ouvia o leve tilintar dos talheres. Minha mãe me olhou várias vezes e depois deixou os talheres. Lorena, você está cansada? Neguei com a cabeça. Estou bem, mãe. Meu pai disse lentamente. Se você se sente cansada, aqui estamos. Ninguém te obriga a ser forte. Essa frase me fez sentir um nó na garganta. Assenti tentando sorrir. Zai. Aquela noite tive um sonho estranho. Via-me no salão de casamento daquele dia com todo mundo em silêncio. A caixa de veludo estava aberta frente a mim, mas dentro não havia um colar, mas um papel em branco. Peguei. Não havia nada escrito, só a marca da minha mão. Acordei com o coração acelerado. Entendi que era um sinal de que tinha que escrever minha própria história. Na manhã seguinte me ligou Letícia. Lorena, podemos nos ver? Hesitei uns segundos, mas aceitei. Marcamos numa pequena e tranquila cafeteria. Letícia chegou com o rosto cansado. Sentou-se entrelaçando as mãos. Minha mãe está muito agoniada, disse em voz baixa. Não paramos de ter reuniões familiares. Olhei sem interromper. Bruno também está esgotado. Continua. Diz que se minha mãe não parar, irá embora de casa para sempre. Suspirei levemente. Letícia, por que você me conta isso? Ela levantou a vista com os olhos avermelhados. Só quero que saiba que nem todos nessa família te veem como uma inimiga. Olhei para ela um bom tempo. Sei. Mas também sei que quem cala quando se comete uma injustiça, embora não a cometa diretamente, forma parte dela. Letícia baixou a cabeça e uma lágrima caiu sobre a mesa. Sinto muito. Coloquei a mão sobre a dela. Já se desculpou muitas vezes. Você deveria se preocupar consigo mesma. Ela assentiu com voz trêmula. Se minha mãe aceitar o pedido de desculpas público, você retirará a ação? Guardei silêncio. A pergunta não era simples. Não preciso do pedido de desculpas para me sentir superior, disse lentamente. Preciso para que isso não volte a acontecer com ninguém mais. Ela assentiu. Entendo. Naquela tarde me ligou Bruno. Lorena, preciso falar com você. Sua voz soava grave e cansada. Marcamos num parque perto da casa dos meus pais. Bruno chegou com o rosto abatido, sentou-se num banco e suspirou. Minha mãe não quer se desculpar, disse diretamente. Diz que se desculpar com a ex-nora, perderá todo o prestígio. Olhei o lago que tínhamos à frente com voz tranquila. Então, você já sabe qual é a minha decisão. Bruno assentiu. Sei. Não vim para te convencer. Guardou silêncio um momento e depois continuou. Vim para te dizer que vou me colocar do lado da verdade. Se formos a julgamento, testemunharei. Virei-me para olhá-lo. Você pensou bem? Bruno assentiu. Pensei muito. Já me equivoquei uma vez. Não quero voltar a fazer. Sorri levemente. Obrigada. Mas testemunho ou não, chegarei até o final. Bruno baixou a cabeça. Zai. Ficamos um tempo mais em silêncio. Ao nos levantarmos, Bruno disse algo que me surpreendeu. Lorena, antes eu pensava que manter a família unida era tudo. Agora entendo que o importante é manter a dignidade. Olhei para ele e assenti. Com que você tenha entendido, é suficiente. Uma semana depois, o advogado me ligou de novo. Não aceitam o pedido de desculpas público, disse, mas propõem uma conciliação privada e uma compensação econômica. Sorri com tristeza. Eles acham que o dinheiro pode comprar o nome? A decisão é sua, disse o advogado. Pensei muito. Recordava os dias de suspeitas, os olhares críticos, as palavras desdenhosas. Se aceitasse o dinheiro e calasse, talvez minha vida seria mais fácil. Mas, com o que eu teria que viver então? Não aceito, disse com firmeza. Continuamos com a ação. O advogado assentiu. De acordo. O dia em que apresentamos a ação, meu pai me acompanhou. Levava uma camisa velha, mas bem passada. Ao assinar, minhas mãos não tremeram. Senti-me estranhamente tranquila. Ao sair do fórum, meu pai colocou a mão no meu ombro. Você fez o correto. Sorri.
Não sei se é o correto ou não. Só sei que não quero voltar a baixar a cabeça. Os dias de espera não foram fáceis. Às vezes me sentia esgotada. Às vezes me perguntava se não estava sendo teimosa demais. Mas cada vez que via meus pais, a paz do nosso pequeno lar me dava forças. Uma noite recebi uma mensagem de um número desconhecido. Lorena, sou sua sogra. Olhei a tela um bom tempo antes de responder. Precisa de algo? Houve um silêncio do outro lado e depois escreveu. Não quero ir a julgamento. Fechei os olhos. Então já sabe o que preciso. Muito tempo depois respondeu. Dê-me mais tempo. Não respondi. Sabia que a decisão final já não dependia de mim. Eu havia aberto a porta. Que saíssem ou não, era a escolha deles. Aquela noite escrevi no meu diário pela primeira vez. Não para lamentar, mas para deixar constância. Constância de que havia percorrido um longo caminho desde ser uma mulher submissa até me tornar alguém que sabe se defender. Não sabia como iria o julgamento. Não estava segura de se ganharia ou perderia em termos legais, mas sabia que havia recuperado algo que ninguém poderia tirar de mim. O respeito por mim mesma. Do lado de fora, o vento soprava suavemente. Fechei o diário. Apaguei a luz. Embora o futuro fosse incerto, já não tinha medo, porque desta vez não caminhava sozinha. Os dias de espera até o ato de conciliação obrigatório antes do julgamento passaram lentamente, como se alguém tivesse ralentizado os ponteiros do relógio. Segui com minha rotina, trabalhando e voltando para casa, mas sempre com uma tensão interna. Não era medo, mas a consciência de que cada decisão podia abrir ou fechar uma porta na minha vida. A noite antes da conciliação, meu pai bateu na porta do meu quarto. Lorena, você está acordada? Sim, pai. Entrou e sentou-se numa cadeira. A luz amarela iluminava seu rosto e notei que tinha mais fios brancos que antes. Amanhã irei com você, disse lentamente. Não para falar por você, mas para que saiba que não está sozinha. Assenti com um nó na garganta. Obrigada, pai. Me olhou com calma. Não espero que você ganhe nem que perca. Só espero que mantenha a cabeça alta. Sorri. Prometo. Aquela noite dormi profundamente, sem pesadelos, talvez porque pela primeira vez não fugia de nada. Na manhã seguinte me vesti com uma simples camisa branca, calças pretas e recolhi o cabelo. Não me maquiei muito. Não precisava parecer fraca nem digna de pena. Só precisava ser Lorena. A sala de conciliação do fórum não era grande, mas o ambiente era solene. Cheguei cedo com meu pai. Pouco depois entrou Bruno. Ao me ver, parou e assentiu a modo de saudação. Lorena. Bruno, não dissemos nada mais. Me dei conta de que vinha sozinho sem a mãe. Senti uma leve vacilação, mas afastei rapidamente. Não foi até que o secretário nos chamou que vi minha ex-sogra entrar por outra porta. Levava roupa escura e sua postura já não era tão erguida. Quando seu olhar cruzou com o meu, desviou rapidamente. A sessão começou. O funcionário leu o resumo do caso, a acusação falsa no casamento, o dano ao nome e à moral, as provas anexadas e meu pedido de desculpas público e compensação moral. Quando me deram a palavra, levantei-me e disse com voz clara: Meritíssimo, não tenho intenção de alongar este conflito. Só peço um pedido de desculpas público que se ajuste à verdade para que meu nome seja restituído. Não aceitarei dinheiro em troca do meu silêncio. A sala ficou em silêncio. O funcionário se virou para minha ex-sogra. Qual é sua postura? Ela apertou as mãos e demorou um tempo para se levantar. Sua voz era rouca, mas tentava soar firme. Não foi minha intenção difamá-la. Naquele momento estava em pânico. Perdi o controle. O funcionário insistiu, mas chamou a polícia e apontou diretamente para a ex-nora. Correto. Ela guardou silêncio. Bruno baixou a cabeça. Olhei sem rancor nem ira, só com um profundo cansaço. Permita-me perguntar algo, intervim. Se naquele dia não se tivesse encontrado o colar na bolsa de Bianca, com que reputação a senhora acha que eu teria que viver o resto da minha vida? Minha ex-sogra levantou a vista. Pela primeira vez vi um vislumbre de dúvida nos olhos dela. Eu não pensei nisso. Assenti, mas eu teria que viver com isso. O funcionário bateu suavemente na mesa com a caneta. A conciliação é para que as partes cheguem a um acordo. Se não houver pedido de desculpas, o caso irá a julgamento. De repente, Bruno se levantou. Meritíssimo, com sua permissão. O funcionário assentiu. Bruno olhou para a mãe e depois para mim. Naquele dia, Lorena não pegou o colar. Eu testemunho.
Minha mãe se equivocou de pessoa. A frase ressoou com clareza. Senti que o coração se apertava, não de emoção, mas de pena. Tomara que tivesse dito antes. Minha ex-sogra se virou para Bruno com voz trêmula. Você se coloca do lado dela? Bruno respondeu com voz cansada, mas firme. Eu me coloco do lado da verdade. A sala ficou em silêncio. O funcionário se dirigiu à minha ex-sogra. Já ouviu. Se não se desculpar publicamente, o caso seguirá seu curso. Ela desabou na cadeira com os ombros caídos. Olhou para o chão durante um longo tempo como se sopesasse seu orgulho, seu nome e seu medo. De repente me dei conta de que aquela mulher que tanto me havia intimidado agora era só uma pessoa acuada pelas próprias decisões. Após uns minutos de silêncio, disse em voz muito baixa: peço mais tempo. O funcionário assentiu. O fórum toma nota. A sessão de conciliação terminou. As partes têm 7 dias para responder. Ao sair da sala, soltei o ar. Meu pai colocou a mão nas minhas costas. Você está bem? Sim, estou bem. Bruno se aproximou. Lorena, obrigado. Olhei para ele. Você não tem que me agradecer. Só tem que viver corretamente a partir de agora. Assentiu sem dizer nada mais. Naquela tarde cozinhei com minha mãe. Como foi? Me perguntou. Ainda não terminou. Minha mãe assentiu. Não importa. Lento, mas seguro. 3 dias depois recebi uma ligação. Lorena, sui. A voz da minha ex-sogra soava muito mais frágil. Pensei e disse: aceito o pedido de desculpas público. Fechei os olhos, não de alegria, mas porque finalmente havia ouvido o que esperava. Só preciso que diga a verdade, respondi. Ela guardou silêncio um momento. Eu me equivoquei. 2 palavras tão difíceis de pronunciar, mas que finalmente saíram. O pedido de desculpas público teve lugar na prefeitura com um representante do governo local e ambas as famílias. Minha ex-sogra se colocou de pé e com voz já sem aspereza disse: assumo a responsabilidade por ter suspeitado e acusado falsamente minha ex-nora, Lorena, no incidente da perda do colar. Este fato causou um dano ao nome e à moral dela. Peço desculpas e espero que a lei tome constância disso. Quando terminou, levantei-me e inclinei a cabeça. Aceito suas desculpas. Não houve aplausos nem ruído, só um fechamento silencioso. Aquela noite voltei para casa e me sentei sozinha durante muito tempo. Não senti satisfação nem vitória, só senti que um longo caminho havia chegado ao seu fim. Meu pai entrou no quarto. Você se sente mais leve? Sorri. Sim, pai. Mais leve porque já não tinha que demonstrar minha inocência, porque havia me atrevido a me defender, porque a partir de agora poderia viver sem que o passado me perseguisse. Mas também sabia que minha história não terminava aqui. Quando uma aprende a se manter erguida, tem que aprender a continuar caminhando. E esse era meu seguinte viagem. Depois do pedido de desculpas público, voltei para casa com uma sensação estranha. Não era um alívio total, mas tampouco a pesadez de antes. Era como tirar uma espinha cravada. A ferida continuava aí, mas pelo menos já não doía constantemente. Minha mãe havia preparado uma sopa quente e meu pai me esperava na mesa. Ninguém fez muitas perguntas. Foi um jantar normal, mas a comida me soube melhor que em meses. Me dei conta de que quando o coração está em paz, até o arroz tem outro sabor. Depois de jantar, me sentei na varanda com meu pai. O vento da noite era fresco e cheirava as últimas flores. Como você se sente? Perguntou. Pensei um momento e respondi. Já não me sinto agraviada, mas tampouco estou feliz. Meu pai assentiu. É o normal. Isso não era para estar feliz. Recostei-me na cadeira olhando a escuridão do jardim. Pai, quando alguém se desculpa, tudo volta a ser como antes. Meu pai guardou silêncio uns segundos. Não, mas pelo menos te dá o direito a seguir adiante sem que te arrastem para trás. Essa frase ficou comigo muito tempo. Os dias seguintes me centrei no trabalho. A empresa tinha um novo projeto e me atribuíram uma parte importante. Antes, sempre tinha medo de me equivocar, de ser julgada. Agora não. Trabalhava com cuidado, mas sem duvidar de mim mesma até o esgotamento. Minha chefe me chamou e me disse com um sorriso: Lorena, ultimamente você trabalha com muito mais segurança. Sorri. Suponho que é porque já não tenho que me preocupar com outras coisas. Ela assentiu sem perguntar mais. Uma tarde, a caminho de casa, me encontrei com Pedro. Estava na porta de uma cafeteria. Ao me ver, chamou. Lorena me surpreendeu. Desde o divórcio não nos havíamos visto de novo. Pedro,
Ele sorriu com a mesma calma de sempre. Acabei de voltar do interior. Me disseram que já se resolveu tudo. Sim, pode-se dizer que sim. Pedro assentiu. Me alegro por você. Olhei para Pedro sentindo uma profunda gratidão. Se você não tivesse falado naquele dia, talvez tudo teria sido muito diferente. Pedro agitou a mão. Eu só disse a verdade, mas sei que nem todo mundo tem a coragem de perseguir a verdade até o final como você. Tomamos algo e conversamos um tempo. Me contou sobre seus negócios, sua família. Eu o escutei com tranquilidade. Não havia distância nem demasiada proximidade. Éramos só duas pessoas que uma vez compartilharam um teto e agora se reencontravam como velhos conhecidos. Antes de nos despedirmos, Pedro disse: Lorena, há algo que acho que você deveria saber. Diga. Depois do pedido de desculpas público, sua ex-sogra ingressou no hospital. Fiquei gelada. Como ela está? Pedro suspirou. Não é grave, mas o médico diz que sofre de hipertensão por estresse prolongado. Guardei silêncio. Não me alegrei nem senti satisfação. Só um vago vazio. Não te digo para que se sinta culpada, continuou. Só pensei que você se inteiraria por outros, então preferi te dizer eu. Assente. Obrigada. Aquela noite pensei muito. Já não era nora dela. Não tinha nenhuma responsabilidade, mas tampouco era insensível. Me perguntei se não fazer nada seria cruel. Na manhã seguinte falei com minha mãe. Mamãe, minha ex-sogra está no hospital. Minha mãe deixou o que estava fazendo e me olhou. E o que você pensa fazer? Não sei, disse sinceramente. Não quero voltar, mas tampouco quero que me taxam de rancorosa. Minha mãe pensou e disse: você pode ir visitá-la como uma simples conhecida, sem ser próxima, sem falar demais. Meu pai, que acabava de entrar, acrescentou: ir ou não é sua decisão, mas não deixe que ninguém te arraste de volta ao passado. Naquela tarde comprei uma cesta de frutas e fui ao hospital. O corredor branco, o cheiro de desinfetante. Quando entrei no quarto, minha ex-sogra estava na cama com o rosto mais pálido que nunca. Letícia estava ao lado dela. Ao me ver, se levantou de um salto. Lorena, assenti. Vim ver sua mãe. Minha ex-sogra se virou e me olhou durante um longo tempo. Seu olhar já não era afiado nem orgulhoso. Era o olhar de uma mulher cansada. Lorena disse em voz baixa. Deixei a fruta sobre a mesa. Como a senhora se encontra? Ela fechou os olhos um momento e depois disse: melhor. O ambiente era pesado. Letícia se mantinha a um lado em silêncio. Um tempo depois, minha ex-sogra abriu os olhos com voz débil. Não pensei que você viria. Respondi suavemente. Vim porque quero que tudo termine aqui. Ela guardou silêncio. Uma lágrima deslizou por sua bochecha. Lorena, te fiz sofrer muito. Escutei essas palavras sem que meu coração se alterasse como havia imaginado. Isso já passou. Me olhou com os olhos trêmulos. Se naquele dia eu tivesse confiado em você. Neguei com a cabeça. Se continuarmos com os e se, nunca acabaremos. Não fiquei muito tempo. Antes de ir embora, me virei para Letícia. Cuide bem da sua mãe. Ela assentiu com os olhos chorosos. Obrigada, Lorena. Ao sair do hospital, respirei fundo. Não me senti nem nobre nem fraca. Só senti que havia feito o necessário para fechar o passado por completo. Uns dias depois, Bruno me enviou uma mensagem muito curta. Obrigado. Não respondi. Não por rancor, mas porque já não tinha nada a dizer a ele. O tempo passou e notei outra mudança em mim. Já não me sobressaltava ao ouvir histórias sobre minha antiga família. Já não precisava demonstrar que tinha razão. Já não me perguntava se as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse agido de outra maneira. Uma noite reli meus velhos diários, não os quebrei. Guardei como um lembrete do quanto submissa cheguei a ser. Acrescentei uma nova linha. Que alguém se desculpe não significa que você tenha que voltar. Perdoar é para que você se sinta leve, não para que outros continuem te fazendo dano. Fechei o diário e apaguei a luz. Do lado de fora chovia suavemente, uma chuva que acalmava o espírito. Sabia que a partir de agora minha vida entrava numa nova etapa, já não centrada no bem e no mal do passado, mas nas escolhas do presente. E entendi que o processo de curar não é esquecer, mas recordar sem que doa. Depois da visita ao hospital, não voltei a ver minha ex-sogra. Letícia me enviava alguma mensagem de vez em quando para me dizer que sua mãe havia recebido alta e estava melhor, mas eu me limitava a lê-las e a sentir para meus adentros. Não perguntava mais, nem tomava a iniciativa, não por frieza, mas porque sabia que algumas relações é melhor deixar,
Las onde estão para que não doam mais. Minha vida recuperou seu ritmo. Manhãs de trabalho, noites de jantar com meus pais. Nos fins de semana arrumava meu pequeno quarto e plantava algumas vasos na varanda. Me dei conta de que pela primeira vez em anos, não vivia esperando que ocorresse algo ruim. Uma noite, enquanto dobrava a roupa, minha mãe entrou. Lorena, você tem algum plano para o futuro? Me perguntou. Como quem não quer nada. Levantei a vista e pensei um momento. Não pensei a longo prazo. Só quero viver tranquila um tempo. Minha mãe assentiu. Entendo. Mas você já não é a mesma de antes. Para o bem ou para o mal. Minha mãe sorriu e sentou-se na borda da cama. Para o bem. Você é mais tranquila, mais madura, mas também mais firme. Guardei silêncio. Firme. Antes pensava que isso não era necessário para uma mulher. Agora era diferente. Entendi que se você não é firme, te esmagam facilmente com conceitos como a família ou o dever. Uns dias depois tivemos uma pequena celebração na empresa. O projeto que eu liderava havia sido um sucesso. Enquanto todos brindavam, minha chefe se aproximou. Lorena, a empresa vai abrir uma nova filial. Estou pensando em te colocar à frente do departamento de pessoal lá. Me surpreendeu. A senhora acha que poderei fazer? Me olhou com confiança. Acho que sim. Você é responsável, sabe escutar e não deixa que suas emoções interfiram no trabalho. Sorri sentindo algo novo. Não era orgulho, mas a sensação de ser reconhecida, algo pelo qual antes sempre havia tido que pagar com submissão. Aquela noite contei aos meus pais. Meu pai deixou sua xícara de chá e assentiu. Você deveria experimentar, sair e enfrentar novos desafios. Vai te demonstrar que pode fazer muito mais do que acredita. Minha mãe me olhou com um pouco de preocupação. Não será muito esgotante longe de casa? Peguei a mão dela. Se eu me cansar, volto. Mas quero experimentar viver uma vida diferente, mãe. Minha mãe guardou silêncio um momento e depois assentiu. De acordo. Vá onde for. Lembre que seus pais sempre estarão aqui. A decisão de aceitar o novo trabalho foi mais fácil do que pensava. Já não tinha medo da mudança. Talvez porque já havia passado pela maior mudança da minha vida, sair de um casamento que parecia inelutável. Enquanto me preparava para o novo posto, recebi uma ligação de Pedro. Lorena, você está livre? Tenho que falar com você. Marcamos na mesma cafeteria de sempre. Pedro chegou com ar pensativo. Lorena disse após uns minutos de silêncio. Em breve me mudo para o sul para montar um negócio. Me surpreendeu. Uau! Parabéns. Ele sorriu levemente. Te chamei para te dizer isso e para te dizer que me alegro de que você tenha chegado até aqui. Olhei para Pedro sentindo um cálido agradecimento. Se você não tivesse testemunhado naquele dia, talvez tudo teria sido muito diferente. Pedro negou com a cabeça. Não, eu só fui uma pequena parte. O importante é que você não se rendeu. Conversamos um tempo mais e nos despedimos. Enquanto via como se afastava, me dei conta de que as pessoas boas muitas vezes só passam pela sua vida um curto tempo, mas a marca que deixam é duradoura. Umas semanas depois, justo antes de começar no novo trabalho, Bruno veio à casa dos meus pais, desta vez sem avisar. Minha mãe, surpreendida, o convidou a passar. Bruno sentou-se com as costas ligeiramente encurvadas. Saí para recebê-lo. Bruno. Lorena respondeu com voz grave. Vim me despedir. Sentei-me frente a ele, sem evitar seu olhar. Continue. Bruno respirou fundo. Vou vender a casa e me mudar para outra província. Este lugar me asfixia. Assente. Me parece bem. Bruno me olhou com uma mistura de emoções. Sei que nada do que eu diga mudará as coisas, mas quero que saiba que me arrependo de verdade. Guardei silêncio. Arrependimento. Havia ouvido essa palavra muitas vezes, mas já não tinha o mesmo peso. Bruno disse lentamente, acho que você se arrepende, mas já não preciso. Ele sorriu com tristeza. Entendo. Levantou-se e despediu-se dos meus pais com muito respeito. Antes de ir embora, se virou para mim. Lorena, você merece uma vida melhor. Assente. Você também. Se você se atrever a viver de outra maneira. A porta se fechou atrás de Bruno. Fiquei quieta um bom tempo, sem tristeza nem nostalgia, só com a sensação de um final definitivo. Aquela noite fiz a mala. Minha mãe, na porta do meu quarto, me olhava com os olhos avermelhados. Sinto como se fosse o dia em que você se casou, disse em voz baixa. Deixei o que estava fazendo e a abracei.
É diferente, mãe. Desta vez vou embora sobre meus próprios pés. Meu pai atrás dela assentiu. Vá, filha. Esta casa sempre terá as portas abertas para você. O dia da minha partida, o sol era suave. Arrastei a mala até a porta e me virei para olhar a pequena casa que me havia protegido nos momentos mais difíceis. Não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que já não tinha medo. No ônibus que me afastava da cidade, olhei pela janela como as ruas familiares ficavam para trás. Pensei no colar daquele dia, nas frias algemas que quase me acorrentaram a vida, nas lágrimas e nos pedidos de desculpas tardios. Tudo havia ficado para trás. Abri o bloco de notas do meu celular e escrevi uma frase curta. Alguns capítulos da vida devem se fechar com dor para que o seguinte possa ter espaço para a paz. O ônibus avançava. Apoiei a cabeça no assento e fechei os olhos. Desta vez não fugia do passado, mas tampouco o carregava comigo. Deixei-o repousar como uma lição aprendida e soube que o que me esperava não era só um novo trabalho ou uma nova cidade, mas uma nova pessoa. Uma Lorena que finalmente havia aprendido a se amar a si mesma. A nova cidade me recebeu com uma manhã ensolarada, uma luz suave que fazia brilhar os edifícios envidraçados. Arrastei minha mala fora da estação e parei um momento para respirar. O ar aqui era diferente, mais acelerado, mas cheio de vida. Sabia que a partir de hoje meu ritmo seria outro. A empresa me havia conseguido um pequeno apartamento perto da nova filial. Era limpo e, embora não muito grande, me fazia sentir segura. Desfiz a mala, pendurei a roupa e coloquei sobre a mesa uma foto familiar de quando era pequena. Nela sorria feliz entre meus pais. Me dei conta de que esse sorriso havia voltado ao meu rosto sem que eu notasse. Meu primeiro dia no novo escritório cheguei cedo. Éramos poucos e tudo estava por organizar. Arregacei as mangas e me pus a trabalhar desde ordenar arquivos até escutar as dificuldades de cada funcionário. Acabei cansada, mas era um cansaço que me fazia sentir viva. Ao meio-dia, enquanto comia sozinha no meu escritório, tocou o telefone. Era minha mãe. Já comeu, filha? Sua voz familiar ressoou do outro lado. Sim, mãe. Aqui faz sol, mas estou me acostumando. Se você está cansada, descanse. Não se carregue com todo o trabalho, me aconselhou. Sorri. Sei. Cuidem-se muito por aí. Desliguei e fiquei um momento em silêncio. Senti nostalgia, mas não da que te faz retroceder, mas da que te lembra que sempre tem um lugar ao qual voltar. As primeiras semanas passaram voando, absorvida pelo trabalho. Me acostumei aos meus novos colegas e às ruas desconhecidas. Às noites cozinhava algo simples, lia ou escrevia no meu diário. Já não escrevia para me queixar, mas para registrar as pequenas coisas. Um dia de trabalho produtivo, uma conversa agradável, um pôr do sol da minha janela. Um fim de semana, enquanto fazia as compras, alguém me chamou. Lorena. Virei-me. Era uma mulher da minha idade com um rosto familiar. Desculpe, nos conhecemos. Você não me lembra? Sou Ana, sua colega do colégio. Fiquei de pedra e depois ri. Meu Deus, Ana, quanto tempo! Sentamo-nos numa varanda para conversar. Ana me contou sobre sua família e seu trabalho. Eu contei algumas coisas da minha vida, mas sem entrar em detalhes sobre meu casamento. Não por vergonha, mas porque já não queria me definir pelo meu passado. Ana me olhou um tempo e disse: Você está muito mudada, Lorena. Em que sentido? Antes você era boa demais. Agora parece mais segura. Sorri. Suponho que aprendi a me manter firme. Ana assentiu sem perguntar mais. Há coisas que só entende quem as viveu. Aquela noite recebi uma mensagem de Letícia. Lorena, minha mãe recebeu alta. Diz que gostaria de te ver uma vez mais. Olhei a mensagem durante um bom tempo. Não senti confusão nem raiva, só uma tranquila reflexão. Respondi brevemente. Me alegro de que esteja bem, mas não acho que seja necessário nos vermos. Letícia respondeu quase no instante. Entendo. Só queria te dar as graças. Desliguei o telefone em paz. Um mês depois, meu trabalho havia se estabilizado e a nova filial funcionava melhor do que o esperado. O diretor me chamou. Lorena, valorizo muito seu trabalho. Se você quiser ficar a longo prazo, a empresa te apoiará. Assente. Obrigada. A mim também gostaria de construir algo duradouro. Ao sair do escritório dele, fiquei no corredor olhando as pessoas irem e virem. Pensei que se naquele dia não tivesse ido embora, se tivesse continuado aguentando, nunca estaria aqui, nem profissional nem mentalmente. Uma noite chuvosa,
Voltei tarde para casa. Enquanto buscava as chaves, tocou o telefone. Era um número desconhecido. Lorena, sou eu, sua sogra. Parei. Sua voz soava mais débil. Sim, diga. Letícia me disse que você se mudou longe. Sim, estou trabalhando aqui. Houve um silêncio. Não te ligo para te incomodar. Só queria te dar as graças por ter ido ao hospital naquele dia. Apoiei-me na porta. Fui porque queria fechar esse capítulo. Entendo, disse em voz baixa. Não espero que você volte. Só espero que te vá bem. Obrigada, respondi. A ligação foi curta. Fiquei um bom tempo quieta. Não me senti fraca. Só senti que algumas relações depois de um ciclo de dor podem se fechar com amabilidade. No final do ano voltei para casa para visitar meus pais. A pequena casa continuava igual. Meus pais me receberam na porta radiantes. Jantamos juntos. Escutei meu pai contar as notícias do bairro, minha mãe insistindo que comesse mais. Senti-me de novo como a menina que fui, mas também como a mulher que havia superado a tormenta. Aquela noite me sentei sozinha na varanda. Fazia frio. Abracei meu casaco e olhei o céu estrelado. Pensei no caminho percorrido. De ser uma nora submissa a ser uma mulher que se atreve a dizer não, que se defende ante a lei, que vai embora para conservar sua dignidade. Já não culpava ninguém. Nem minha ex-sogra por seu orgulho, nem Bruno por sua fraqueza. Cada um pagou o preço das suas escolhas e eu paguei o meu, mas em troca me recuperei a mim mesma. Antes de dormir, abri meu diário e escrevi uma última linha para o ano velho. Sair de um casamento nem sempre é um fracasso. Às vezes ir embora é voltar a viver. Fechei o diário e apaguei a luz. Do lado de fora soprava o vento, mas dentro de mim tudo estava em calma. Sabia que o futuro traria novos capítulos, talvez um novo amor ou talvez só dias tranquilos. Fosse o que fosse, já não tinha medo porque havia aprendido o mais importante. Quando você se respeita a si mesma, a vida não se atreve a menosprezá-la. Após aquela visita à casa, no final do ano, voltei à cidade com uma nova perspectiva. Já não era uma fuga nem uma necessidade de demonstrar nada, mas a escolha consciente da vida que queria. O trabalho na nova filial se consolidou. Me acostumei a madrugar, a preparar o café e a começar dias agitados, mas cheios de propósito. Uma manhã, minha chefe me chamou a uma reunião. Lorena, a direção decidiu nomear a subdiretora de recursos humanos da filial. Fiquei de pedra. Estarei à altura. Ela sorriu. Ninguém está desde o princípio. Mas confio em você. Saí da reunião com as mãos ainda trêmulas. Não pensei no quão boa era, mas em que se naquele dia não tivesse me atrevido a me levantar e ir embora, nunca teria tido esta oportunidade. Aquela noite liguei para meus pais. Minha mãe, ao ouvir a notícia, riu com orgulho. Que boa é minha filha. Meu pai disse lentamente, não é boa pelo cargo, mas por saber se manter sobre seus próprios pés. Essa frase me deixou pensativa. Minha vida começou a se encher de novas relações, mas com moderação. Se meus colegas me convidavam a sair, aceitava se me apetecia e dizia que não se precisava de tranquilidade. Aprendi a negar sem me sentir culpada. Uma tarde me encontrei com Pedro no aeroporto. Ia para o sul como havia planejado. Lorena, de viagem de trabalho? Me perguntou. Não, vim me despedir de uma amiga. Pedro sorriu. Eu também. Que coincidência. Tomamos um café enquanto esperávamos. Pedro me olhou com amabilidade. Você mudou muito, de verdade. Me sinto mais autêntica, respondi. Ele assentiu. Me alegro de que você não se deixasse afundar. Olhei para ele com um claro apreço, mas sem confusões. Ambos sabíamos que cada um tinha seu próprio caminho. Antes de nos despedirmos, me disse, se alguma vez for ao sul, avise-me. Te convido para um café. Claro. Sorri. Depois daquele dia, pensei menos no passado, mas o passado não desaparece, só se retira esperando ser nomeado. No aniversário da morte do meu ex-sogro, Letícia me enviou uma mensagem curta. Lorena, amanhã é o aniversário do papai. Sei que já não tem nada a ver, mas se você tiver um momento, gostaria de te convidar para que passe para acender uma vela. Li a mensagem várias vezes, sem me alterar, só sopesando. Meu ex-sogro, em vida, foi um homem de poucas palavras, mas nunca me tratou mal. Morreu antes de tudo se desmoronar. Liguei para minha mãe. Mamãe, é o aniversário do pai de Bruno. Não sei o que fazer. Minha mãe guardou silêncio e depois disse,
Faça o que seu coração te ditar. Mas lembre, se for, que seja para fechar um ciclo, não para voltar atrás. Decidi ir. Naquele meio-dia voltei à minha antiga cidade. A casa familiar apareceu ante mim, mas já não me asfixiava. Entrei. Letícia saiu para me receber com os olhos chorosos. Obrigada por vir. Assente. Vim acender uma vela para seu pai. Dentro havia alguns familiares. Me olharam com surpresa, com desconforto. Não cumprimentei muito. Fiz o que havia vindo fazer. Minha ex-sogra estava na sala. Ao me ver, se levantou, movendo-se mais lentamente que antes. Lorena. Senhora, olhei e disse em voz baixa. Obrigada por vir. Assenti sem dizer nada mais. Depois da cerimônia, me desculpei para ir embora. Letícia me acompanhou até a porta. Quero te dizer algo, disse com voz trêmula. Diga. Perdoe-me por ter calado. Letícia abaixou a cabeça. Se naquele dia eu tivesse falado antes. Coloquei uma mão no ombro dela. Você já é adulta. Saberá quando tem que falar. Ela rompeu a chorar. Tenho medo de acabar sendo como minha mãe. Olhei para ela e lhe disse lentamente. Ninguém nasce sendo igual a outra pessoa. O importante é em quem você escolhe se tornar. Fui embora com o coração leve. Soube que desta vez me afastava de verdade, sem amarras. No ônibus de volta pensei que ser forte não é cortar todos os laços. Há fios que simplesmente você deixa de tensionar, que não precisa romper, só soltar. Umas semanas depois me convidaram para um congresso profissional. Ali conheci Miguel, um homem alguns anos mais velho que eu, de conversa medida e olhar direto. Falamos de trabalho, nada mais. Depois me enviou uma mensagem. Se você tiver tempo, gostaria de te convidar para um café para falar mais do projeto. Olhei a mensagem sem pressa para responder. Não tinha medo de me apaixonar, mas já não tinha pressa. Me perguntei se estava preparada. Aquela noite liguei para minha mãe. Mamãe, um homem me convidou para tomar um café. Minha mãe riu. E você o que sente? Nada em especial, nem emoção, nem rejeição. Então fique com ele com essa mesma naturalidade, disse. Não feche as portas. Fiquei com Miguel no fim de semana. O encontro foi tranquilo, sem promessas nem sondagens, só dois adultos falando de trabalho e da vida. Ao nos despedirmos, ele me disse, não tenho pressa. Quando você se sentir confortável, continuamos falando. Essa frase me fez sentir bem. Os dias seguintes não pensei muito em Miguel, mas tampouco o evitei. Deixei que as coisas fluíssem. Já não buscava alguém em quem me apoiar, mas alguém com quem caminhar. Uma noite escrevi no meu diário sobre minha visita ao aniversário, sobre o congresso, sobre a calma que sentia ao enfrentar coisas que antes me aterrorizavam. Escrevi: amadurecer é não precisar demonstrar que você está bem, mas estar bem de verdade. Do lado de fora, a primeira chuva da temporada batia no telhado. Preparei uma xícara de chá e me sentei a olhar as luzes da cidade. Não sabia para onde me levaria o futuro, mas sabia que havia percorrido um longo caminho desde meu ponto de partida. A mulher que uma vez se enfrentou a algemas num casamento, agora podia entrar com calma em novas relações sob suas próprias condições. Sorri e fechei o diário. Restava um capítulo mais, um capítulo que já não tratava sobre culpas ou absolvições, mas sobre como escolheria viver a partir de agora. A primavera daquele ano chegou lentamente, não pelo clima, mas porque dentro de mim tudo precisava de tempo para se assentar numa calma verdadeira. Meu trabalho na nova filial já estava encaminhado. Já não era a pessoa que sempre temia se equivocar ou desagradar aos outros. Trabalhava com clareza, falava com moderação e mantinha meus limites. Havia gente a quem gostava e gente a quem não, mas já não me importava. Um fim de semana voltei a visitar meus pais. O caminho do bairro, a sombra dos bambus, tudo continuava igual. Minha mãe me recebeu na varanda sorrindo. Já está aqui. Ajudei-a a cozinhar. Uma comida simples como sempre. Meu pai se sentou à mesa e serviu o chá. O trabalho vai bem, filha. Sim, pai. Me olhou um tempo e disse, te ver agora me deixa muito mais tranquilo que antes. Entendi o que queria dizer. Não estava tranquilo porque tivesse um bom cargo ou dinheiro, mas porque já não tinha o aspecto submisso de alguém acuada. Depois de comer, me sentei com minha mãe no pátio. Mamãe lhe disse, às vezes penso que se naquele dia eu tivesse aguentado um pouco mais, talvez tudo seria diferente. Minha mãe negou com a cabeça. Não há e se nas coisas que devem terminar. Se você tivesse aguentado mais,
teria se perdido a si mesma. Apoiei a cabeça no ombro dela, sentindo-me em paz. De volta à cidade, retomei minha rotina. Miguel e eu continuávamos em contato, mas com muito respeito. Não havia insistência nem pressão. Às vezes me escrevia: "Se hoje você está ocupada, não se preocupe, já falaremos." Sua forma de respeitar meu espaço me fazia sentir segura. Uma noite recebi uma mensagem de Letícia: "Lorena, vou estudar no exterior. Queria te ver antes de ir embora." Marcamos numa pequena cafeteria. Letícia estava mais magra, mas seu olhar era diferente. Decidi ir embora. "Por quê?" perguntei. "Porque não quero viver toda a minha vida com medo", disse lentamente. Te olhei e entendi. Calar para sempre não é ser boa. Sorri. "Quando você estiver fora, lembre-se de viver para você." Ela assentiu com os olhos avermelhados. "Se naquele dia eu tivesse te defendido antes." "Isso já passou", a interrompi suavemente. "O importante é que agora você escolheu ser diferente." Nos despedimos com calma. Sabia que cada uma estava aprendendo a lição da sua própria vida. Uns meses depois me enviaram a uma viagem de trabalho longa. Antes de ir, Miguel me acompanhou ao aeroporto. Estávamos de pé, um ao lado do outro, sem nos tocar. Lorena disse: "Não vou te prometer nada grande, mas quero te perguntar se ao seu retorno você estaria disposta a me dar a oportunidade de te conhecer melhor." Olhei para ele sem evasivas. "Não tenho medo de começar de novo, mas não voltarei a ser a que aguenta." Miguel assentiu. "Entendo." Durante a viagem me centrei no trabalho. Às noites, a sós pensava no caminho percorrido. Recordava o momento do casamento, os olhares, a acusação da minha sogra, o silêncio do meu ex-marido. Se me perguntassem se sentia rancor, diria que já não. O rancor te ata ao passado. Já havia pagado um preço muito alto para entender que ninguém tem direito a te definir se você não permitir. Ao meu retorno, Miguel me buscou. Fomos jantar e falamos muito, não só de trabalho, mas das nossas famílias, das nossas feridas, das nossas esperanças. Ele me falou do seu casamento falido, do seu medo de repetir erros. Eu lhe disse: "Não preciso que ninguém me resgate. Só preciso de alguém que caminhe ao meu lado." Miguel me olhou fixamente e disse: "Não vim para te resgatar. Só quero caminhar ao seu lado, se você permitir." Não chamamos de amor de imediato. Chamamos de começar de novo, com os olhos abertos. Um ano depois, estava na varanda do meu novo apartamento. Embaixo, a cidade continuava ruidosa, mas dentro de mim já não havia caos. Havia comprado uma pequena casa com meu próprio dinheiro. Não era grande, mas era meu refúgio. Na inauguração vieram meus pais. Meu pai olhou ao redor e assentiu. "A casa não precisa ser grande", disse. "Só que quem vive nela sinta que tem seu lugar." Minha mãe pegou minha mão sorrindo. Miguel chegou por último com um pequeno buquê de flores. Cumprimentou meus pais com respeito. "Boa tarde." Meu pai olhou para ele e depois para mim. Só disse uma coisa: "Lembre uma coisa, minha filha não vai voltar a aguentar." Miguel respondeu com firmeza: "Sei, senhor." Aquela noite, quando todos foram embora, me sentei sozinha na sala sob a suave luz amarela. Abri meu velho diário, onde uma vez escrevi minhas palavras mais desesperadas. Acrescentei uma última página. Algumas pessoas entram na sua vida para te ensinar a ser paciente. Alguns desastres ocorrem para te obrigar a se manter firme. Se naquele dia não tivessem me acuado, nunca teria sabido o quão forte eu podia ser. Fechei o diário e o guardei numa gaveta. Há histórias que devem ser conservadas, não para recordar a dor, mas para recordar que você a superou. Do lado de fora soprava uma brisa suave. Preparei uma xícara de chá e fiquei junto à janela. Já não era a nora trêmula do casamento, nem a mulher que precisava demonstrar sua inocência. Era Lorena, uma mulher que havia escolhido viver com dignidade. O futuro ainda traria seus desafios, mas desta vez caminharia com as costas retas e a vista à frente. E assim minha história não terminou com vingança, nem com uma riqueza repentina, mas com algo muito mais simples. Eu havia me encontrado a mim mesma,